E aí, galera, vamos começar aqui uma nossa aula, né, sobre os povos da Mesopotâmia. Mas antes de falarmos aí dos povos da Mesopotâmia, nós temos que falar sobre o quê? A Mesopotâmia. Só para lembrarmos, a Mesopotâmia é aquela região ali no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, vai pesquisar aí no Google onde é o Iraque, lá vai ver no mapa. Ela é uma região que o ser humano, né, que surgiu na África e foi atrás de alimentos, espalhando aí. Quando ele sai do continente africano, ele chega até ali ao norte, depois do Egito, ele chega nessa região do Oriente Médio, e é a partir dali que ele vai migrar para a Ásia, para a Europa e até a América, né? Lembrando que tudo isso era andando, né? O cara veio andando aí em busca de alimentos, o ser humano se espalhou pelo mundo. E você reclamando de ir até a padaria, né? Então, o ser humano, quando ele é nessa região, porque é uma região de passagem ali, né, saindo da África, ali no Oriente, após a última grande era do gelo, nós tivemos aí, né, o fim da era glacial, era do gelo, tem várias maneiras aí de chamar esse período. Há 10 mil anos, mais ou menos, você teve um grande desgelo, uma desglaciação, né, ou seja, derreteu tudo, e formou-se os grandes rios de hoje. O próprio rio Amazonas, né, aqui o maior rio do mundo, tá? De tamanho e volume da água, aqui brasileiro, esse rio surgiu nessa época. E lá no Oriente surgiu os rios Tigre e Eufrates. Dois rios, eles fazem um paralelo nessa região ali, conhecida como Mesopotâmia, que significa em grego região entre rios, né? Então ali o ser humano ele encontra bastante alimento por causa das terras férteis. É uma região geograficamente, o que é uma questão geográfica? É a questão da paisagem, né? Como, o meio ambiente ali. Ela tem montanhas de um lado, deserto do outro. Então, as pessoas ali, era mais difícil saírem dali. Até porque tinha muito alimento, por causa desses rios. Então, é ali que o ser humano estabelece por um tempo. Ele acaba descobrindo a agricultura, né? Como é que ele descobriu a agricultura? Porque observa que é onde jogava ali os restos de alimentos, crescia uma nova planta. E com o tempo e na observação, ele vai reparando que é a semente que brota, depois tem que regar, tem que trabalhar. Então foi todo um longo processo que culminou com a agricultura, chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, que é o maior fato histórico da humanidade. E com a descoberta da agricultura, nos tornamos sedentários. Começamos, né, as primeiras aldeias ali perto dos rios. Aí desenvolveu-se as técnicas de irrigação. O que é isso? Abrir canal, abrir um coxo ali, para levar a água distante. Quanto mais distante eu levo a água, mais eu consigo plantar. Né? Porque eu não vou precisar ficar levando de balde ali a água. Ela vai pelos canais. E aí a gente vai desenvolver o quê? A agricultura, maior alimentação, vida fixa e não perigo de não achar nada por aí, de pegar tempestades, chuvas, doenças e tudo mais, né? Porque é a vida do nômade, mas a vida fixa, ela vai proporcionar o quê? Um crescimento demográfico. O que é crescimento demográfico? O aumento da população. Vai nascer bastante gente, vai morrer menos, vai viver mais tempo. E vamos desenvolvendo as técnicas de cultivo até que a gente tenha aquilo que chamamos de excedente agrícola. Ou seja, eu planto para comer, eu planto para deixar guardado para depois e sobra ainda. E essa sobra, eles faziam o quê? As tribos, né, os povos, as aldeias trocavam entre si. E aonde eles faziam essa troca-troca toda, surgiu um centro comercial. E em cima, né, desses centros comerciais, muitos eram vilas, vai começar o crescimento, pessoas vão ser atraídas para lá para trabalhar no comércio e tudo mais, e começa a surgir as cidades, né, questões muito complexas. E surge aí o que? A necessidade de pessoas trabalharem para a cidade, a necessidade de pessoas terem que organizarem a cidade. É quando surge o governo, o Estado, com letra maiúscula. O Estado surge aí, né, para poder organizar as cidades. E depois é aí que você vai tendo vários aperfeiçoamentos, criação de estradas, da roda, né, para facilitar o transporte das mercadorias. E a escrita. A escrita é uma evolução lá das pinturas rupestres que os homens das cavernas, né, faziam nas cavernas
E eles desenhavam dia a dia. E aí, com o tempo, esses desenhos vão sendo simplificados cada vez mais e surge aí o quê? Vai surgir a escrita, que é nada mais que um desenho. Você faz um desenho quando você escreve. Alguns fazem até uma arte moderna, né? Meio decifrável ali. Mas enfim. E quem é esse povo que eu estou falando? Os sumérios. Os sumérios, isso mesmo, sumérios. Que significa o povo do sul da Mesopotâmia. É a primeira civilização, historicamente considerado, o primeiro povo a se organizar, criar um sistema de leis, sistemas de escrita. E os sumérios, então, eles não formam um império, eles vão construir, eles vão desenvolvendo várias cidades, Ur, Lagash, Babilônia. Eles criam essas cidades. É um povo, mas cada cidade é independente, não tem um governo próprio, cada cidade tem seu próprio governo, né? Eles não formam uma unidade. E o que vai acontecer ao longo do tempo aí com os sumérios? Eles vão ser invadidos por vizinhos, os acádios. Os sumérios vão ser invadidos pelos acádios, liderados por Sargão. O Sargão ele vai se tornar o primeiro imperador do mundo. O que é um imperador? O imperador é o cara que comanda o império. E o que é o império? O império é o quê? O império é quando uma cidade, né, um estado, um governo ali, ele conquista outro governo, outro povo. E aí ele amplia seu território em cima dos outros e isso vai se tornando um império, um vasto território. E por que Sargão deu início a isso? Ele tinha essa mania de grandeza. Comércio. Os povos ali da Mesopotâmia vão assimilar muito do conhecimento dos sumérios e vão também desenvolver agricultura, vão também entrar na questão comercial e os acadianos eles vão querer invadir ali a Suméria para conquistar as rotas comerciais. E assim Sargão fez o primeiro império do mundo, que se tem notícia. Mas após sua morte, né, não souberam levar a coisa direito. O império acabou ruindo. O que é isso? As cidades foram ganhando sua independência novamente. Voltou-se, né, aquela estrutura que era. Até que, de repente, vamos assim dizer, vieram os amoritas, que é um povo também ali da Mesopotâmia. Eles vão conquistar toda a região, vão conquistar de novo aquela civilização ali toda, né, de Sumérios e tudo mais, todos os povos. E os amoritas escolhem como capital a cidade da Babilônia, a cidade suméria da Babilônia. Daí vai ser chamado de Império da Babilônia. É o primeiro império da Babilônia. Criação ali dos amoritas. E o que é interessante a gente pegar, principalmente dos amoritas ali? É o código de Hammurabi. Pô, mas quem que é Hammurabi? Hammurabi era um rei, um imperador ali, do Império Babilônico, um amorita. O Hammurabi, pessoal, ele vai para organizar aquele vasto império, o que ele faz? Ele resolve escrever as leis. As leis até então, você tem o chefe fala, todo mundo obedece. Aí é aquela brincadeira do telefone sem fio. Qual que é a graça do telefone sem fio? A coisa vai se distorcendo. Então você imagina, dá uma ordem aqui até chegar lá. E outro fato também. Ele tem um líder ali, um representante dele num lugar, o cara decide por conta própria uma coisa e o pessoal, é isso porque é vontade do rei. Não é vontade do rei coisa nenhuma. Então você imagina a confusão. Esse cara aqui é meu amigo, então tudo bem para ele, esse daqui não é meu amigo, então a lei vai ser punido. Você imagina se um líder pudesse fazer isso, proteger os seus queridos e o resto se danar, né? Então o que acontece? Ele, para organizar, para manter a justiça, né, no sentido de organização e tudo mais do seu povo, o Hammurabi ele cria uma lei, o Código de Hammurabi, que vai ser conhecida como a Lei do Talião. Por que talião? Porque foi talhado na pedra, né? Mandou escrever, na pedra, não vai apagar, não vai ter problema. Eu acho, tá lá, tá escrito, tá na dúvida, leia. Ele fez isso, né? Mandou fazer, aliás, né? O cara imperador mandou fazer, não vai ele ficar talhando. Ele talhou isso daí nas pedras, mandou espalhar pelo império. O que dizia a Lei do Talião? Era um código de centenas de artigos, de determinações. E ela é resumida na seguinte frase: olho por olho, dente por dente.
Talvez vocês já possam ter ouvido falar nisso. O que significa isso, olho por olho, dente por dente? Se eu cego uma pessoa, eu vou ser cegado. Se eu arrancar o dente de uma pessoa, eu vou arrancar o meu. Se eu roubo a pessoa, eu tenho que ressarcir essa pessoa. Se eu mato alguém, eu posso ser punido com a morte. É uma lei baseada na vingança. Só que ela é bem estruturada, ela deixa isso bem claro, que é assim que vai ser com todos. Mas qual que é a diferença ali para uma vingança? A diferença é que se você faz o mal, não é a pessoa para quem você fez o mal que vai te punir, é o governo. E isso é até hoje. Se eu cometo um crime, se a pessoa sobre a qual eu cometi o crime, ela não tem que se vingar. Nós temos aí a estrutura, né, policial que vai lá, vai me prender, o sistema judiciário que vai me julgar para ver se realmente eu sou culpado, e se for culpado, qual é a pena que está ali. Às vezes a gente reclama de uma decisão de um juiz, mas o juiz ele se baseia nas leis. Então, se a lei diz que aquela é minha punição, aquela é minha punição, pronto, acabou. Então, o Código Hammurabi ele teve essa importância para a humanidade. Ele trouxe essa segurança jurídica, né? A lei, pode ser ruim a lei, mas ela está ali para garantir a minha liberdade, meus direitos. Isso foi uma grande contribuição aí dos amoritas. Depois vieram os assírios. Os assírios, os caras eram guerreiros, os caras eram bélicos. O que é bélico? Bélico é guerreiro, é arma. Quando a gente fala que um povo é bélico, significa que esse povo é guerreiro. Eles tinham inovações com carros de combate puxado por 4 cavalos, né, o que é mais rápido. Arqueiros preparados a disparar flecha dessas carroças, dessas carruagens, né? Então você tinha lá o cara que controlava o cavalo e o cara que ia na garupinha ali, mirando e atirando nas flechas. Eles criaram armas de ferro, trouxeram uma novidade. O ferro, né, além das armas que eram de bronze, o ferro ele é mais resistente, ele demora mais para ficar cego, a lâmina, então é uma arma mais potente. E os caras, usando da força bruta, conquistaram o Império Babilônico. Criaram, então, o Império Assírio. Expandiram o território, conquistaram até o Egito. Lá, a terra dos faraós, da múmia e tudo mais. Os assírios, então, eles dominam, criam um grande Império Assírio. Depois, com o tempo, né, vai em crises e tudo mais, eles vão ser sucedidos, vão ser invadidos pelos caldeus, outro povo ali da região. Os caldeus, eles são um povo de origem semita. Semita é um povo que vai dar origem a vários povos, como os judeus hoje, né? Os judeus e os árabes são de origem semitas, tá? O sírio também, o pessoal da Síria lá, os sírios também, que são descendentes dos fenícios, por sua vez também é semita. Então, eles são originários de um povo antigo. Os caldeus, eles vão conquistar um território menor, mas vão conquistar aquela região da Mesopotâmia. Eles vão colocar a capital do seu império na Babilônia, por isso vai ser chamado de Novo Império Babilônico, ou Império Neo-Babilônico. Neo é novo em inglês, ó, manjo do inglês. Neo-Babilônico. Então, o que acontece aí? Os caldeus, eles refazem o Império Babilônico. Eles... vai ter um grande imperador, que é o Nabucodossor, personagem, até tá na Bíblia tem o Nabucodossor aí. É um personagem famoso. Ele foi um grande rei para ali o Império Babilônio. Ele construiu um grande zigurate. Zigurate eram os templos, né? É uma coisa desde a época dos sumérios. São os templos grandes, em formatos de pirâmides, em que o sacerdote ficava no topo observando as estrelas, porque a função dos sacerdotes na época era mais que uma questão religiosa. Eles eram astrônomos, os caras observavam as estrelas para saber, olha, a época de plantar, a época de colher, as épocas das festas, eles cuidavam do calendário ali, né? Então esse era o poder dos sacerdotes. Daí que eles olhavam para o céu e criavam a ideia que ele conversavam com os deuses, que diziam aquilo para ele, que cochichavam ali para eles, e os deuses estavam onde? No céu, porque os caras ficavam olhando para o céu para comunicar ali as ações. E ele constrói um grande zigurate. Acredita-se que até na Bíblia esse zigurate é mencionado como a famosa Torre de Babel, uma torre gigante que mandaram construir. É inspirado nesse zigurate, tá? O Jardim Suspensos da Babilônia, famoso, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Antigo ali, é o Jardim Suspenso, que era um palácio com plantas de várias regiões ali, linda, uma coisa linda.
pelas descrições. Ele era azulado, o prédio era azulado, então se confundia com o céu. E aí dava a ideia que as plantas estavam flutuando quando você observava de longe. Daí jardim suspenso. Não existe mais, nem ninguém sabe aonde se localizava isso. Você só tem relatos. E o Nabucodonosor é o cara que mencionei, né, que ele está na Bíblia, mas por quê? Porque ele é o cara que conquista o reino de Judá. Logo, ele conquista quem? Os judeus, né, do reino de Judá. Ele conquista e traz eles para serem o quê? Para serem escravos. Eles vão ser escravos na Babilônia. E aí, então, que vai contar que na Bíblia ele vai entrar como o demônio em pessoa, o capetão mesmo, porque o cara, lógico, ele aprisionou o pessoal ali. É um período, mas que nós vamos abordar mais para frente, né? Mas isso daí, pessoal, foram os povos da Mesopotâmia, tá? Encerras ali essa época de governo com os caldeus, porque depois vai vir o persa. O persa é o iraniano, vamos estudar daqui a pouco, vou falar para vocês aí numa outra aula sobre os persas. Mas, resumidamente, esses são os povos da Mesopotâmia. Beleza?